Oi Nayana, tudo bem? Hoje iniciamos as suas videoaulas da etapa imersão e vou começar com as dúvidas do seu parecer. Então esse vídeo vai ser só com as questões que você colocou e aí no próximo vídeo você vai receber a videoaula da etapa imersão especificamente, tá certo? Todo o material está sendo também corrigido com as questões que você colocou do que estaria faltando, né, de mais explicação. E assim que ficar pronto, logo você vai também receber novamente esse e-book da etapa imersão, tá ok? Na página 65 você nos colocou que foram listados 7 tipos de estilo, porém não teve a explicação detalhada de cada um, né? E aí você perguntou essa questão da metodologia, de onde é que veio os 7 tipos de estilo e da questão de que você ficou em dúvida das outras 4 nomenclaturas. Então vou começar a explicação por aqui. Primeiro que um livro muito importante para todo personal stylist, né? Ele está assim na nossa base. Eu digo que esse é um guia mesmo, é um livro muito basicão aqui da Tita Aguiar. Então esses 7 tipos de estilo, eles estão aqui. Mas na hora que eu estava construindo a metodologia do Moda para Mim, da nossa consultoria de imagem, isso junto com a minha orientadora em 2011, nós pensamos que esses 7 tipos de estilo, eles podem ser muito generalistas, no sentido de categorizar muito as pessoas em caixas, né? Como é que eu vou dizer que o meu estilo ele é somente elegante? Ou como é que eu vou dizer que eu sou uma pessoa natural e esportiva e não sou também criativa? Então, a partir disso, nós fizemos uma pesquisa qual e quant no Brasil inteiro. Foi bem interessante, a gente colheu muitas respostas e a ideia era fusionar esses 7 tipos de estilo da Tita Aguiar e criar novos 4 tipos de estilo onde a gente pudesse fazer um mix entre características desses 7. Então, a gente pode pensar que o Sport Couture, né, que é esse estilo mais básico, mais casual, mais confortável, que tem como inspiração o esporte, ele já seria, aqui ó, dentro, deixa eu colocar aqui na página 65, que aí você também pode abrir o seu material para você ir vendo, né? Esse Sport Couture, ele seria essa mistura do estilo natural e esportivo, mas ele também tem uma pegada do estilo criativo, ele tem uma inspiração muito forte no esporte e na ideia da limpeza visual, de ter poucos elementos dentro do mesmo look. Então a gente pode ver como pessoas que gostam muito de brincar com preto e branco e outra cor, é um estilo muito minimalista, mas pé no chão, né? Outro estilo que tem da nossa metodologia, além do Sport Couture, é o minimal. Eu já vou para ele porque ele também é um estilo minimalista, que preza pela limpeza visual, só que ele é aquelas pessoas que são muito mais elegantes e clássicas. Então o minimal, ele é essa mistura de um estilo tradicional e elegante, né? Então a gente já fusionaria essas duas características e é uma pessoa que já tem esse estilo clássico, que já é o minimalismo mais com um salto alto, né? Com referências que vão aí para pérola, né? Para o material muito bom, de muita boa qualidade, pessoas que gostam de estar com as roupas muito estruturadas, com um caimento muito bom. E aí a gente vai para o terceiro tipo de estilo da nossa metodologia, que é o já falei de Sport Couture, que é o Pop Destination, que aí a gente já pega a característica do estilo criativo com o estilo sexy, né? Então esse Pop Destination são para aquelas pessoas que adoram a tendência, e aí a gente diz que ela ou segue um estilo meio que romântico, mulherzinha, ou um estilo mulherão mais sexy. Outra referência que me ajudou muito a criar essa metodologia, Nayana, foi da Cris e da Fê, que o Vista Quem Você É, né? As meninas da antiga oficina de estilo. E esse livro ele é bem interessante porque ele já traz pra gente uma outra referência sobre as prioridades, né? Sobre o que é importante para cada tipo de pessoa, né? Que aí entra nessa construção do estilo, entendendo esse estilo como a tradução do nosso pensamento, que tem que estar muito claro nos elementos que a gente coloca para adornar o nosso corpo. E aí ela vai falar assim, como é importante a gente pensar nessas prioridades. Tem gente que a prioridade é o conforto, e aí ela vai para o Sport Couture. Já algumas pessoas o mais importante é chamar a atenção do outro, né? Chamar a atenção entre aspas masculina, que aí já seria o pop. Então é como se esses 4 tipos de estilo eles fusionassem uma abordagem mais técnica, né? E assim, de classificar as pessoas dentro de determinados elementos e dessa abordagem mais holística, né? Que já pensa mais as prioridades, que coloca muito o estilo de vida em pauta. E também é um livro muito bacana para se ter, tá? Eu posso até escanear essa parte das prioridades para você dar uma olhada. Eu vou colocar também para você junto com os vídeos, tá certo? E o outro tipo de estilo é o Vintage People. O Vintage já são para as pessoas mais dramáticas, que é essa ideia
do estilo dramático, e é um estilo muito voltado para a época. Às vezes tem pessoas que se vestem muito como se estivessem nos anos 50, né, ou nos anos 70, aqueles estilos mais boho, né, o estilo clássico muito bonequinha. Então são pessoas que a gente diz que tem esse estilo mais vintage, essa referência mais vintage. Isso é bem interessante porque tem um trabalho que a gente faz com o cliente, que é a entrevista imagética, que é até uma dúvida que você coloca. E nessa entrevista imagética a gente tem 3 saquinhos de imagens, né? Que a pessoa ela vai colocar dentro desses 3 sacos diferentes. Na verdade, a gente tem um acervo com imagens diferentes que entram dentro de todos esses estilos. E aí a cliente ela tem que separar em cada um dos sacos referências daquilo que ela analisa nela mesma, né? Então, por exemplo, no primeiro saco ela vai colocar as imagens no que dizem assim, eu sou assim, que é como ela se vê. No outro saquinho ela vai colocar imagens de algo que ela gostaria de ser, então assim, eu gostaria de ser assim. E no terceiro saquinho há imagens que dizem eu jamais seria assim. Então você coloca todas as imagens no chão, numa mesa, e a cliente ela vai ali juntando as imagens dentro desse saco. E aí quando você chega no seu escritório, na sua casa, depois para analisar o trabalho, né, que você realizou com o cliente nessa entrevista imagética, você constrói painéis de inspiração a partir das imagens que ela escolheu. E aí fica muito claro, sabe, Nayana, quanto que às vezes a gente fala uma coisa na entrevista verbal e na imagética a gente já fala uma coisa totalmente diferente. Então tem cliente que às vezes diz que não coloca como algo importante a ideia da sensualidade, né, de trabalhar essa questão do seu corpo, chamar mais atenção para o seu próprio corpo, e a gente vê que nas imagens ela coloca muitas referências de mulheres sensuais, batom vermelho, decote. Então a gente, às vezes, pelas palavras a gente não fala tanto, mas pelas imagens a gente consegue realmente se mostrar, né? Então é uma entrevista imagética, é algo que eu gosto muito de utilizar dentro dessa anamnese inicial. E por que a etapa se chama imersão? A gente pensou a formação do Moda para Mim pensando as etapas do Design Thinking. E imersão é aquela primeira etapa onde a gente tem que problematizar, onde a gente tem que mergulhar em todos os objetivos, em todas as metodologias, em todos os caminhos possíveis daquilo que a gente quer criar, desenvolver e aprofundar, né? Então essa etapa imersão, Nayana, é como se você entrasse em contato com todas as partes mais conceituais, por isso que todo o início do conteúdo vai pensando um pouquinho sobre o que é estilo, o que é moda, e aí já vou colocar mais referências de estudo para você desse novo conteúdo que você vai receber também para você aprofundar. Nesse conteúdo você já entra em contato com as etapas, né, que a gente passa para analisar um cliente. A primeira etapa é a entrevista de estilo. Para isso a gente tem uma entrevista toda em profundidade, com perguntas que você deve fazer para o cliente, né, tanto fechadas como abertas, para entender quem ele é, para entender o estilo de vida dele, para entender quais são as prioridades e como é que você pode ajudá-lo. Isso a gente vai aprofundar bastante na etapa ideação, que é a entrevista com o cliente e os tipos de dossiê que você pode desenvolver para ele, tá? E aí na imersão a gente coloca essa seguinte etapa, né, que é a análise do tipo físico, a análise do tipo de rosto, a análise da coloração, mas tudo isso explicando que isso precisará ser feito, né, explanando de uma forma geral. Na etapa pesquisa, que é a segunda, é onde a gente já vai aprofundar mais a questão da análise da coloração pessoal e do visagismo. Na etapa ideação, como eu disse, é onde a gente vai aprofundar essa anamnese com o cliente, as entrevistas e os tipos de dossiê. E na etapa verificação, que é a última, a gente vai trabalhar a questão de você montar a sua empresa de consultoria. Como que você pode trabalhar os seus serviços, o seu marketing de serviços, a construção da sua logo, e aí você já vai fazer o trabalho, né, de consultoria em uma cliente. E aí o trabalho da etapa imersão, que é uma das questões que você coloca, o trabalho da etapa imersão é justamente pegar todas essas etapas, né, do conteúdo teórico, que é analisar a sua personalidade, como está aqui colocado no seu trabalho, analisar o seu estilo de vida e elementos identitários que esses compostos desses elementos que dizem quem você é, e a partir dessa análise você vai elaborar e fazer essa parte técnica de dizer pra gente qual é o seu estilo dentro dessa metodologia. Aí você pode pensar em articular desses 7 e dos 4 da nossa metodologia, qual é o seu tipo de estilo, né? Qual é o seu tipo físico, qual é a sua coloração pessoal nos 4 tons, que é você dizer se é outono, primavera, verão ou inverno, né? Qual é o seu temperamento também predominante, e fazer uma análise, um planejamento do seu guarda-roupa. Então a ideia daqui da etapa imersão é você consultar todo o material, todo o e-book, todo o seu conteúdo, o seu conhecimento, e
e fazer uma explanação de quem você é, né? Eu sempre falo que para a gente trabalhar com consultoria de imagem e estilo, a gente tem que saber fazer todo esse processo na gente, né? Passar por esse desafio de ser analisado, de se colocar à disposição do olhar do outro. Nesse caso, você vai ser também esse olhar estrangeiro, tá? Então é você pegar toda a teoria e aplicar em você. E aí mandar pra gente ver como é que você trabalhou essa teoria na prática, tá ok? O que é a entrevista imagética? A entrevista imagética eu expliquei para você sobre estilo pessoal, como descobrir o estilo da cliente, qual é a técnica. A técnica para descobrir o estilo pessoal, Nayana, é a observação participante. Primeiro é observar como essa cliente ela constrói esse discurso. Isso você já está em contato com ela, você já vai pesquisar, as redes sociais também já dá esse acervo, né? Na casa da cliente, quando você vai conversar com ela, essa primeira entrevista, eu gosto muito de a gente trabalhar e analisar a própria casa da cliente, como ela dispõe os elementos, como é que ela organiza o guarda-roupa dela, né? E uma técnica, né, um método que a gente utiliza são as entrevistas. Então a gente tem entrevista com perguntas diferentes, onde você vai perguntar qual é o hobby, qual é o maior medo dessa pessoa, qual é a rotina dela, desde perguntas fechadas do tipo, você costuma usar mais cores frias ou cores quentes, tipo vinho ou cerveja, várias perguntas e às vezes as mais aleatórias possíveis que vai realmente dar um complexo emaranhado de elementos que possam dizer quem essa pessoa é. E o estilo é a tradução daquilo que a gente é através das roupas, né? Então pensar como é que todas essas referências mais abstratas e mais psicológicas, elas podem ser colocadas numa roupa, né? Como é que essa pessoa do estilo esportivo, por exemplo, ela geralmente vai ser uma pessoa que gosta de um lazer mais ao ar livre, que gosta muito de viajar, que gosta muito de conforto, uma pessoa que pro lazer dela geralmente vai ser ficar junto com os amigos em um canto muito mais informal, ou pegar o carro e pegar uma estrada, que é muito diferente às vezes do estilo de uma mulher mais minimal, que às vezes o tipo, as coisas que ela faz no dia a dia dela são totalmente diferentes daquele outro tipo de estilo, né? Então acho que a gente, uma técnica muito forte para a gente entender, né, o estilo da cliente é ir pro estilo de vida dela, para a vida que ela leva, né? Eu acho que o nosso estilo tem que contar muito a vida que a gente leva. Acho que as pessoas às vezes não se sentem bem com o estilo que veste quando tá em desarranjo, né? A vida que você tem de como que a roupa tá te ajudando a vivenciá-la. Então acho que a técnica mais correta são as entrevistas e analisá-las, né? Traduzi-las. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. O tipo físico, a gente tem que a regra principal é a observação também do peso visual. Pensar que a gente tem que analisar o cliente andando, sentado, pedir para que o cliente diga para você como ele se vê. A questão da autoimagem é tão importante quanto a questão técnica, mas a questão técnica, Nayana, é a fita métrica, né? É a gente medir os ombros, medir a cintura e medir o quadril. Então a primeira coisa que você faz é medir os ombros, e aqui o cliente com o braço, né, colocado nessa posição, você vai contornar aqui nessa medida do ombro, o contorno total. Então vamos supor que o ombro do cliente deu 100. Aí você vai medir o quadril, né, pegando ali no bumbum onde a medida é mais extensa. Vamos supor que aí o bumbum deu 105, tá? E a cintura você vai pegar aqui da medida do ombro, vai calcular 35 centímetros, que vai dar nessa cinturinha da costela da gente, que é essa cintura mais alta, e vai contornar a fita métrica. Então você vai analisar essas três medidas, ombro, quadril e cintura. Logo em seguida você vai trabalhar as proporções entre uma medida e outra. Para a gente pensar, né, que esse tipo de corpo ele tem que ser proporcional, que é o tipo de corpo ampulheta, é a gente pensar que essa medida do ombro e essa medida do quadril não pode passar de 10 centímetros. Então aqui tem que ser, se aqui deu 100, aqui é 105, ok, é equilibrado. Mas se aqui for 100, aqui já for 111, pela regra técnica, já seria o quê? O quadril tem a medida mais extensa, que é 111, ou seja, essa pessoa é pera, né? Que é esse tipo onde a gente tem um quadril maior. E a terceira medida, que é a da cintura, para a gente ver se essa cintura ela é fina, né? Ela é definida, ou ela não é uma cintura definida, a diferença entre a medida mais extensa e a cintura tem que ser 20. Aí nesse caso, por exemplo, se aqui deu 100, a minha cintura tem que ser de 80 para baixo para que eu tenha uma cintura definida, tá certo? Pela teoria. E aí a gente sabe que dos tipos físicos existentes, né, o ampulheta é esse tipo físico, entre aspas, considerado ideal. Muito cuidado com isso, né? A gente tem que valorizar todos os tipos de corpos, principalmente pensar como é que a cliente está se sentindo.
Porque se ela for, por exemplo, tipo pera, que é o tipo que tem um quadril mais largo, né, o bumbum maior assim do que a questão do ombro, a gente não pode dizer que essa cliente tem que disfarçar o bumbum se ela adora o bumbum dela, né? Isso não faz sentido a gente querer encaixar todos os corpos para tipo ampulheta. Isso a gente não pode fazer, né? É respeitar e valorizar como a cliente ela quer se ver. Porque, por exemplo, uma pessoa do triângulo invertido, que são os ombros com maior volume do que o quadril. Tem pessoas que precisam passar essa imagem, né, do triângulo invertido, que é uma imagem que passa muito a ideia de uma autoridade, de um poder. E às vezes você vai dizer que ela tem que disfarçar isso. Por quê? Né? Então a gente tem que pensar primeiro que o tripé da consultoria é a personalidade. A gente tem que respeitar a personalidade do cliente. O segundo é o estilo de vida e, por último, as regras técnicas, tá? Que aí entra essa questão da medição e de bater todas essas medidas aí. Então, a gente tem um triângulo invertido, que é a parte dos ombros com maior volume, pera, o quadril com maior volume, ampulheta, quadril e ombro equilibrado e a cintura definida, retângulo, quadril e ombro com as medidas proporcionais, mas a cintura não é definida, as pessoas mais magrinhas, sem muitas curvas, e o oval é onde a gente tem também as medidas proporcionais, mas a gente tem uma maior circunferência abdominal, tá? É onde essa região da barriga tem maior volume, ok? Nayana, agora com relação ao visagismo, né, que também é um tema que a gente aprofunda na etapa pesquisa, a nossa metodologia é muito a do Philip Hallowell, que é um livro excelente para se ter. E quando você fala que linha é essa que você está falando que pode ser curva, reta, essa linha do arco zigomático, tá? Essa linha do arco zigomático é a linha que parte aqui do início do nosso rosto, ó, aqui no início da testa, tá vendo? E que vai até aqui a esse ângulo da mandíbula. Esse entrecruzamento desse ângulo da mandíbula, que é aqui abaixo da boca, com essa linha aqui do arco zigomático, é que é a partir dessa análise que a gente vai pensar os tipos de rosto. Por exemplo, se essa linha for curva e a gente coloca o cabelo do cliente para trás, né, pede para ele sorrir. Se essa linha é curva, o rosto pode ser redondo ou oval. Se essa linha for reta, o rosto pode ser quadrado, né, pode ser retângulo ou pode ser os hexagonais, que é o hexagonal com lateral reta ou base reta. E se a linha ela é muito inclinada, a gente tem o rosto losango ou diamante ou o rosto triângulo invertido, tá? E aí tem todo um conteúdo somente de visagismo, bem detalhado, para você aprofundar também, tá? Que você vai receber junto da etapa pesquisa. A outra colocação é sobre as 4 belezas, e as 4 belezas também vêm dessa teoria do Philip Hallowell, que é muito interessante, que é onde ele pensa os temperamentos. E aí ele diz que existem pessoas sanguíneas, coléricas, fleumáticas e melancólicas. E a partir dessa análise há também uma outra técnica que a gente pode pensar para chegar perto do estilo do cliente, né? Então, por exemplo, as pessoas sanguíneas são pessoas muito extrovertidas, pessoas mais inquietas, pessoas que estão muito ligadas a atividades mais de extroversão, enquanto as pessoas melancólicas, o autor vai dizer que tem uma inclinação mais científica, mais artística, né? Então é mais um dado que a gente pode usar para chegar perto, né, desse estilo e dessa personalidade do cliente, tá? Então, esse é o círculo cromático e é um método, né? O círculo ele é um método de a gente entender e combinar cores. Esse método é como se ele fosse uma esquematização, né, assim, muito simples de todas as cores que o olho humano ele reconhece. É como se fosse um esquema das cores aí do arco-íris também, e é legal porque a partir daí a gente pensa toda a teoria da cor. Então a gente pensa aqui que o círculo cromático ele é dividido entre as cores quentes e as cores frias, né? O quente aqui muito ligado aos amarelos, os laranjas, né? Essas cores com muita luz. A gente pensa aqui o fogo, né? Como um elemento muito forte do quente. E aí a gente tem os frios puxados para o azul, para o rosa, para o lilás. E observe como tem algumas cores que a gente chama até de cores mais neutras, é como se elas tivessem o quente e o frio nelas, como o pink, né? Ou como esse verde também mais abacate. E aí, a partir disso, Nayana, a gente pensa que esses círculos, por exemplo, se o meu cliente ele é quente, eu vou trabalhar mais essa parte do círculo, né, puxado para as cores quentes. Se o meu cliente ele é frio, eu vou puxar para essas cores. Mas o que é mais legal do círculo cromático é a gente brincar com as cores análogas e as cores complementares, né? O que são as cores análogas? São essas cores que estão lado a lado do círculo, que elas podem ser usadas para as combinações de looks, que me geram combinações super modernas, mas não tão extravagantes quanto as combinações complementares, que são as combinações de cores opostas. E aí a gente tem 3 duplas de cores complementares que você pode brincar nos looks, que fica super moderno, ousado, e que era até aquela moda do color blocking,
né, que ficou muito forte aí mais ou menos 2011, 12, que é usar o amarelo com o roxo, que são as cores que estão, ó, diametralmente opostas. É usar o vermelho, né, com verde e o laranja com o azul. Então, se eu quero chamar atenção num look para uma calça azul, aí eu vou usar uma camisa laranja ou um acessório laranja, né? Se eu vou usar, quero chamar atenção para o amarelo, vou usar o roxo. Isso a gente pode usar na nossa casa, né, no nosso look, enfim. São várias as combinações que ele pode, que ele nos possibilita. E tem um dos slides que a gente pode fazer triângulos, né, quadrados, e a partir do círculo ficar brincando com essas possibilidades que ele gera. A outra pergunta que você colocou, né, para finalizar as dúvidas do seu parecer, era sobre como é que é a análise cromática passo a passo. E tem um vídeo só para isso que você também vai receber agora, tá? Então, um abraço e até a próxima!